o Brasil passou a marca de 15 milhões de casos de Covid. O país registrou 2.531 mortes por Covid nas últimas 24 horas, totalizando 417.176 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana chegou a 2.251. O Brasil é o país com mais mortes por Covid-19 em relação à sua população entre os mais populosos do mundo. Os dados são do Our World in Data. São 1.950 mortes por milhão de brasileiros, um índice superior aos outros 13 países com mais de 100 milhões de habitantes. E a gente vai falar sobre a pandemia e sobre a CPI também da Covid, com o Paulo Lotufo, médico, epidemiologista, professor da Faculdade de Medicina da USP. Olá, Lotufo, bom dia. Bom dia, Mar, tudo bem? Certo. Lotufo, vamos falar aqui, inicialmente, sobre essa situação em que o Brasil se encontra. Eu já li, enfim, uma entrevista bastante bem longa já a sua a respeito. Parece que a situação não é das melhores no médio prazo, inclusive, não é isso? Porque tem o Dia das Mães, você já fez um alerta. Eu queria que você falasse inicialmente deste quadro que o Brasil apresenta hoje. Pois é, nós tivemos, é incrível, né? Vamos falar do que estava acontecendo de bom. Quando começou a pandemia, em março do ano passado, nós estávamos com os números bem menores que os Estados Unidos, né? A coisa não tinha chegado aqui como tinha chegado em outros países, e a gente começou um processo de distanciamento social que foi bastante rápido. Em 10 dias a gente conseguiu reduzir bastante. Até que o presidente Bolsonaro vai na televisão, num infame pronunciamento em 24 de março, né? E aí as coisas começam a desandar, mas mesmo assim a gente conseguiu segurar. Nós tínhamos uma previsão muito grande de óbitos, mas a gente foi segurando aquilo graças aos governadores, prefeitos, à imprensa, toda a sociedade civil, né? Ontem eu estava vendo o trabalho que foi feito em alguns bairros de São Paulo por associações, né, lá no Jardim Comercial, na Zona Sul, no pessoal de Paraisópolis. Quer dizer, é incrível como a população como um todo trabalhou e segurou. Então, se nós não temos um número maior de óbitos, né, foi porque houve uma conjunção grande, apesar de tudo que foi feito pelo presidente da República. Nós estávamos indo até bem no segundo semestre, quando começou a ter, muito motivado pela eleição, um relaxamento desnecessário das medidas. E aí nós estávamos chegando em outubro com um número muito baixo, mas aí voltou a subir. Não tem nada a ver com variante, né? Nada a ver com variante. Isso daí, a variante estava sendo descoberta em Manaus nessa mesma época, aqui em São Paulo já estava aumentando. Então nós começamos a ter um aumento, e porque o distanciamento foi praticamente abolido, né? Foi liberado totalmente, e agora e aí nós tivemos o Natal. O Natal foi uma catástrofe. O que teve depois do Natal de famílias internadas, pai, mãe, filho, filha, né, internados, e alguns levando a óbitos, foi muito grande. Aí, Réveillon, verão, né, todos se contagiam, nós estamos pagando por isso, né? Todo governante adora chegar e falar que foi a nova variante, né? O Pazuello falou isso antes, governadores falam, o Queiroga ontem disse a mesma coisa, né? Mas a variante é secundária, ela é uma consequência do mau controle. Falando em variante, aproveitando já esse gancho, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio identificou uma nova variante do vírus da Covid, né, que já está circulando por ali. É P1.2, é isso? Pois é, mas olha, eu vou mudar um pouco o tema, viu? Eu vou falar que essa nova variante no Rio não é nada problemática, perto da velha variante do Rio, que chama-se pé na porta de favela, certo? E passar fogo e depois perguntar, né?
Então, essa variante ela vai ter um impacto de letalidade muito menor do que a polícia fluminense tem aí décadas a fio. Né? Então, se eu fosse um carioca, eu ia me preocupar muito mais com a polícia. Como foi no Jacarezinho, o impacto é um. Né? Se fosse Leblon, Ipanema, Zona Sul, né? Nós estaríamos numa outra comoção, assim, né? Gostaria que todo mundo ficasse chocado, como ficou chocado com o menino Henry. Saiu um pouco da pandemia, mas eu acho que isso são vidas que importam, seja causadas pelo vírus ou por uma ação como a de ontem. Exato, a gente está se dedicando aqui no jornal praticamente inteiro para falar sobre esse assunto. A gente falou com a Jaqueline Muniz, especialista em segurança pública, falamos com o Marcelo Barros, que é um teólogo, monge beneditino, e ele também se debruçou, e é importante também que você tenha já também se debruçado nesse momento, falando de variantes, falando da variante policial, que é realmente que é gravíssima, né, Lotufo? Agora, Lotufo, vamos falar aqui sobre o depoimento do Marcelo Queiroga. Como é que você viu? Ele sempre se esquivando em relação à cloroquina, até que o senador Otto Alencar, né, perguntou, mas você é médico, cardiologista, não tem realmente uma consequência, né, para as pessoas que têm problemas no coração, isso não dá arritmia. Aí ele concordou, sim, dá arritmia, mas ele ficou o tempo inteiro, né, se esquivando em relação à cloroquina e falou que precisa de uma análise técnica, que existem duas correntes. Como é que você viu isso, Queiroga? Olha, o Queiroga, ele representa dentro da medicina, né, quer dizer assim, ele é uma pessoa que nunca teve nenhuma expressão científica, acadêmica maior, né? Simplesmente assim, localizada e trabalhando dentro de corporações, sociedades de especialidade, e ele foi escolhido porque ele é amigo do filho do presidente. Né? Então, é isso daí. Ele mesmo não tem assim um cabedal muito grande para poder avançar. O que eu achei terrível, mas foi o seguinte... ele fala assim, eu estou só aqui há 45 dias, não falo nada pelo passado. É a mesma coisa que você chegar no pronto-socorro, eu estou de plantão, e você falar assim, eu quero saber do meu pai, que está internado desde ontem. Olha, desculpa, eu peguei o plantão agora às 7 da manhã. É a mesma coisa, né? Sabe assim? É a mesma coisa. Olha, desculpa, mas né, ele ficou doente ontem, né? Eu estou de plantão hoje, né? Quer dizer, o que ele falou foi isso, né? Eu diria que, transportado para a medicina, o que ele está fazendo é estar abandonando o paciente coletivo, né? É isso que ele fez. E ele usa essas retóricas, né? Ele tem uma escola de retórica, né? Que os senadores chamaram que ele é o Rolando Lero, o personagem do falecido Rogério Cardoso, né? Então ele fica fazendo isso daí e muita gente às vezes cai no conto. Aí teve jornalistas que falaram assim, nossa, ele é melhor que o Pazuello. Né? Não, ser melhor que o Pazuello não é muito difícil. Né? E ele sempre faz afirmações, né, que não é a primeira vez, que ele não tem o mínimo cuidado, né? O media training dele é ruim, não recomendo, pelo seguinte, vocês sabem que quando nós estamos falando em data, números, fatos, citações, exemplos, nós temos que ser exatos. Se eu falar data aqui, vão ter 20 ouvintes de vocês que vão conferir e vão falar, professor Lotufo, o senhor falou que foi em 1945 e foi em 1915, né? Vão falar isso daí. A outra coisa, veja só, teve um momento patético, quando ele não soube falar o número de doses. E vai um assessor lá, e ele vai, volta, enrola e fala. Quer dizer, isso é inadmissível. Nós médicos, né, quando você está no plantão, você tem 10 pacientes lá, você sabe como é que está o valor da hemoglobina, da glicose, de todos, está na sua cabeça, porque aquilo lá é a atenção que você tem que obriga a fazer isso. Se você está na direção do ministério, você deveria saber, tudo bem, você falar assim, 280 milhões, mas são 275, tudo bem, está numa margem aceitável.
Mas ele dá uma entrevista no dia 20 de abril, que o Valor Econômico reproduz, lá na Fiesp. Nós vamos receber 900 mil kits de intubação da Espanha. Depois passa uma semana, os 900 eram 80 mil, né? Meu Deus, quer dizer, como é que uma pessoa fala um negócio desse e nem se corrige? Das vacinas, né, foi o Estadão que pegou ontem, né? Ele falou 560 e eram 280 assim, a serem contratadas, né? O que é muito diferente, né? Então, é uma pessoa que não tem esse cuidado. Se você é o primeiro na saúde, você tem que saber o número de mortes, saber tudo. Ele gosta de colocar na boca do professor já falecido, Adib Jatene, que foi meu professor e colega na faculdade, como docente, né? O Adib Jatene, uma frase que é da escola hipocrática, né? Ele fala que é do Adib, não é do Adib. Existe há mais de 1000 anos essa frase, repetida em todas as escolas médicas. Mas o professor Adib, ele, quando ele era ministro, eu já trabalhava com epidemiologia, ele mandava um recado lá pela secretária dele, assim, pede para o Lotofo passar todos os dados para mim, não sei o que lá. Né? E aí eu passava não sei o que lá, e, né? Naquela época era telefone, fax, nem fax tinha. E depois você via dando ele a entrevista, né? E falava assim, nós tivemos 14.135 infartos no miocárdio. E eu tinha falado 14.135. Né? Se eu errasse, aí... então, é uma pessoa que queria passar, e com certeza, o que eu falei para ele, ele conferiu com outro, não ficou acreditando na minha palavra, não. Né? Quer dizer, isso é uma coisa muito importante. O homem público, né, ele precisa passar informação. Frequentemente, às vezes, numa entrevista, alguém me pergunta uma coisa, né, eu falo, olha, eu acho que é isso, mas, por favor, produção, confira, não deixa passar uma informação errada para quem está assistindo. Né? Porque isso é fundamental. Né? Você não pode passar a informação errada. Na hora que você passa, quer dizer, tudo mais que você for falar, sempre vai ser questionado. Agora, professor, chamou também a atenção, quando ele foi perguntado quais os motivos que levaram à situação em que estamos nessa pandemia, o que faltou fazer, e ele disse que faltou fortalecimento do SUS, porque chegou nessa situação, né, de UTIs lotadas, falta de médicos especializados nas UTIs, por falta de investimento, enfim, de fortalecimento do SUS há muitos anos. Como é que você viu, Paulo? É um cara de pau. Né? Não tem outra coisa para falar. Veja só, o subfinanciamento do SUS foi levantado pelo Adib Jatene, depois pelo José Serra, como ministro, depois no governo Lula, o próprio Humberto Costa, que estava lá na CPI, também já tinha levantado, já tinha posto essa questão. Né? Então, o senador Rogério do Sergipe, que trabalhava aqui em São Paulo, também sempre batalhou pela questão do financiamento. Isso é conhecido. Agora eu pergunto, mesmo com o subfinanciamento, nós demos um show de bola na questão da AIDS, né? Assim, com um controle muito grande, da hepatite C. Depois tivemos ações fantásticas na área do controle do tabagismo, tudo isso subfinanciado, né? Tudo isso subfinanciado. Quando teve H1N1, né, nós fomos pegos aqui, como o mundo inteiro, meio no contrapé, mas conseguimos responder. O impacto que nós tivemos no Brasil não foi dos maiores. Nós temos alguns fiascos aí, assim, e não sei como é que nós vamos resolver, que é a dengue, né? Porque aí entra uma outra questão, né? Alô, ministro Ricardo Salles, né? A dengue está relacionada ao aumento de mosquito, que está relacionado ao aumento da temperatura global, certo? Né? Então, é difícil a saúde ficar trabalhando com isso. Mas, voltando aí, depois nós tivemos, né, a Zika, né, que foi uma coisa incrível, né? A rapidez com que a gente conseguiu responder. Teve várias... E por que nós fizemos isso? Porque nós abrimos
para o pessoal do CDC americano, para os pesquisadores ingleses de outros países, né? Não tivemos nenhum preconceito com isso e conseguimos entender e fazer. E agora nós temos todas as condições de segurar isso daí, né? Eu até teria algumas críticas à gestão do ministro Mandetta, por exemplo, e do governador José Dória aqui, que foi uma preocupação muito grande, correta até, né? Mas assim, com a questão dos leitos, com a taxa de ocupação dos leitos, quando deveria ter um incentivo muito grande às ações na atenção primária, né? Que não eram coisas contraditórias. Mas eu entendo, mas eu acho que vários governadores, né? O Camilo Santana fez um trabalho fantástico, o Rui Costa, por incrível que pareça, o Wilson Witzel, durante um período, né? Ele também trabalhou bem, né? E outros também. Quem trabalhou mal foi Santa Catarina, Amazonas, né? Foram esses lugares que trabalharam mal, né? O Eduardo Leite trabalhou bem no Rio Grande do Sul. Prefeitos também, né? Alguns prefeitos. Então foi isso que aconteceu. Mesmo subfinanciado, né? Souberam fazer, né? Tá certo, professor. A gente já chegou aqui no nosso limite do tempo. Tá bom. Obrigada. Mas até uma próxima. Até uma próxima, então. Tá ok. Um abração. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. A gente falou aqui com o Paulo Lotufo, médico epidemiologista, professor da Faculdade de Medicina da USP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.